Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Eu sou o Felipe Penny, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, do nosso curso de análise combinatória. A gente já está na sexta aula, tá? Se você ainda não começou a assistir e quer assistir desde o comecinho, eu vou deixar um card aqui para você. Nessa playlist eu vou te ensinar tudo sobre análise combinatória, tá? Então a gente já falou sobre fatorial, sobre princípio fundamental da contagem, permutação simples, permutação com repetição e agora a gente vai trocar uma ideia sobre arranjo, beleza? Então vem comigo, já vai deixando o seu like e bora aprender essa matéria de uma vez por todas, beleza? Então a gente tem aqui, ó, vamos comigo, eu vou te ensinar através de um exemplo muito interessante e sempre a gente vai fazer do meu método que eu gosto de fazer e também das fórmulas, tá? Só que eu acho interessante você tentar entender a matéria do que ficar só decorando fórmula, porque às vezes você fica refém dessa fórmula e se você esquecer ela, você não acerta a questão, tá? Então foco nos dois métodos e aí você escolhe qual é melhor para você, só que tenta sempre entender o exercício, tá bom? Então bora. Em uma corrida com 10 participantes, quantos são os resultados possíveis para os 3 primeiros lugares? Então beleza, o que você vai pensar, tá? Você vai pensar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 10 pessoas e eu vou fazer aqui o pódio. Então aqui vai ficar a pessoa que ganhou em primeiro, aqui a pessoa que ficou em segundo e aqui um pouquinho mais baixo a pessoa que ficou em terceiro. Então aqui primeiro, segundo e terceiro lugar. Beleza? Aí você vai pensar o seguinte, para escolher o primeiro, quantas opções eu tenho? Tenho 10 opções. Beleza. Agora para o segundo. Como a gente já escolheu o primeiro, a gente tem 9 opções. E para o terceiro, 8 opções. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, 3 tracinhos, um para primeiro, um para segundo e um para terceiro. Você já aprendeu no princípio fundamental da contagem, que como a gente tem que escolher o primeiro e o segundo e o terceiro, a gente vai multiplicar essas possibilidades. Então eu faço 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8 é bem simples de fazer. O que você faz? 9 vezes 8, 72, e coloca o zero aqui no final. Então a gente tem o quê? 720 resultados, beleza? Só que eu quero te mostrar, tá? Como que eu sei quando eu vou fazer uma combinação e quando eu vou fazer arranjo. Ó, pensa o seguinte, vamos supor que eu tô correndo essa corrida, então aqui, Felipe, o Bolt também está correndo, e você aí, inscrito do canal, também está participando, tá? Então a gente vai montar o pódio dessa corrida. Então vamos trocar uma ideia, ó. O que você vai fazer, ó? Vamos supor que eu ganhei aqui, então em primeiro, segundo e terceiro, tá? F vai ser Felipe, B para o Bolt e I para você que é inscrito. Então vamos supor que eu ganhei, eu fiquei em primeiro, tá? O Bolt ficou em segundo e você aí inscrito ficou em terceiro. Beleza. Só que vamos supor que o resultado foi outro aqui. Então você que é inscrito, você ganhou. Eu fiquei em terceiro e o Bolt em segundo. Então aqui, inscrito, eu em terceiro lugar aqui e o Bolt em segundo. Por que eu estou fazendo isso? Você está vendo que no pódio tem as mesmas pessoas, só que se eu trocar elas, por exemplo, eu em primeiro, eu fui o grande campeão da corrida. Já na segunda opção, você foi o grande campeão. Por que eu estou falando isso? Porque na análise combinatória, quando a gente está falando de arranjos, a ordem importa. Beleza? Então aqui, por exemplo, o Bolt poderia ser campeão, você vindo em segundo e eu em terceiro, seria outro arranjo diferente, tá bom? Então, quando a ordem importar, você vai usar aqui esse arranjo, tranquilo? Outra coisa importante, tá? Combinação. Quando você for ver mais para frente nas próximas aulas, combinação, a ordem não vai importar. Vamos supor aqui que a gente tem as mesmas pessoas, Felipe, Bolt e o inscrito. E a gente quer sortear duplas, uma pessoa vai ficar de fora. Se eu sortear primeiro o Bolt e depois o inscrito, ou o inscrito
e depois o Bolt, você concorda comigo que aqui, ó, é a mesma dupla que essa aqui? Então aqui a gente vai fazer combinações. A ordem está importando nesse exemplo, então é arranjo, beleza? Agora vou fazer pelo segundo método, que é para você que gosta mais de formulinhas, tá? Eu prefiro fazer sem fórmulas, mas você pode ficar tranquilo aí para fazer. O que você vai fazer? Então você tem um arranjo de n elementos tomados P a P. Nesse caso a gente tem 10 elementos tomados 3 a 3. E o que você vai fazer? No N você vai colocar 10 e no P você vai colocar 3. Então a gente está fazendo um arranjo 3 a 3. Então vai ficar A de 10 elementos tomados 3 a 3, que é 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Por isso que é importante a primeira aula da nossa playlist, para você saber fazer operações com fatorial. Você concorda que 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo vai ficar assim, ó, 10 fatorial dividido por 10 menos 3, que é 7 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o fatorial de 10, mas eu vou parar quando chegar no 7 para que eu consiga simplificar. Então aqui, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 7 fatorial. Simplifica, simplifica. Multiplica 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720 maneiras. Mesmo resultado aqui feito por esse método 1, beleza? Eu prefiro o método 1, mas você deixa aí nos comentários qual que você prefere. Às vezes você prefere mais a formulinha, não tem problema nenhum quanto a isso, tranquilo? Então bora para alguns exemplos aqui. Calcule o número de arranjos simples de 6 elementos tomados 2 a 2. Então eu vou fazer todos esses exemplos das duas formas. A primeira pelos tracinhos e a segunda pelas fórmulas, tá bom? Então aqui, primeiro pelos tracinhos. Como são 2 a 2, eu tenho dois traços aqui. Eu tenho que escolher o primeiro 6 elementos e o segundo 5. Multiplicando, eu tenho 30 arranjos simples. Agora pela formulinha, um arranjo de 6 elementos tomados 2 a 2, 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial, fica aqui 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Vou descendo aqui o fatorial até chegar no 4 fatorial, tá bom? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. O que você vai fazer agora? Simplifica, e aqui vai dar igual na primeira maneira aqui, 30. Tranquilo? Agora bora finalizar com mais dois exemplos. E se você está aqui e ainda não deixou o seu like, está gostando da nossa aula, não esqueça, isso é muito importante para o nosso canal continuar aí crescendo e levando a matemática para mais pessoas. Então olha que legal esse exemplo aqui, o nosso segundo exemplo do vídeo de hoje. As 5 finalistas para Miss Universo são Miss Japão, Miss Portugal, Miss Brasil, Miss Senegal e Miss Angola. De quantas formas os juízes poderão escolher o primeiro, segundo e terceiro lugar? Esse exemplo é bem parecido com o primeiro exercício que a gente trouxe, tá? Só que qual que é a diferença? Que agora a gente não tem 10 participantes. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 participantes aqui. Uma do Japão, Portugal, Brasil, Senegal e Angola. Então a gente tem, vou fazer primeiro para a formulinha, um arranjo de 5 elementos, 3 a 3, tomados 3 a 3. Então teremos 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, beleza? Então aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Corta, corta, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, beleza? Então nós temos 60 formas aqui dos juízes escolherem primeiro, segundo e terceiro lugar nessa competição. Tranquilo? E agora para fechar com chave de ouro, bora para a última aqui. Então para fechar com chave de ouro a nossa aula, bora para o nosso último exemplo, que é o seguinte, ó. Em uma urna de sorteio, existem 10 bolas, então numeradas de 0 a 9. Então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até chegar no 9. Qual é o número de possibilidades existentes em um sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 4 algarismos? Então olha que interessante, tá? Então essa observação é muito importante, ó. A bola não volta para a urna após ser sorteada. Porque se a gente sorteasse, por exemplo, o número 3 e colocasse novamente na urna e sorteasse novamente, ia mudar completamente o exercício, tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem o quê?
um arranjo, tá? A gente vai ter um arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4. Então, nós teremos 10 fatorial dividido por 10 menos 4 fatorial. Então, aqui, 10 fatorial dividido por 6 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou simplificar aqui. Então, teremos 10 vezes 9, 90. 9 vezes 8, 90 vezes 8, 720. E para finalizar aqui, 720 vezes 7 vai ser 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. E aqui, 49 mais 1, 50. Então, nós temos 5.040 aqui possibilidades. Vamos fazer para os tracinhos também? Vai ficar como? 4 tracinhos. Aqui 10 opções, 9, 8 e 7, totalizando 5.040 também, beleza? Então essa foi a aula de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e manda aí para seus amigos que estão estudando para concurso público e vestibular, porque análise combinatória é um tema que cai muito nessas provas, tá bom? Então eu vou deixar também aqui, após a nossa vinheta, o card para que você tenha acesso à playlist completa de análise combinatória, que a gente já está com 6 vídeos, beleza? Valeu e até a próxima.